Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nesta série de aulas eu te ajudo a sair do nível básico ao nível avançado no Excel, além de te ensinar a automatizar tarefas para que possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. Meu nome é Luiz Jó e na aula de hoje eu vou te apresentar 4 formas que vão te ajudar a fazer relatórios totalmente diferenciados no Excel. E você deve estar a se questionar o que são relatórios diferenciados no Excel. Relatórios diferenciados são aqueles que causam impacto. Como assim causar impacto? Veja só, por exemplo, esse relatório. Eu vou clicar aqui nesse filtro. Veja lá o gráfico a se adaptar mediante aquele filtro. Quando eu clico aqui no filtro, o gráfico também se adapta mediante um filtro. Então, o relatório diferenciado é aquele que se adapta mediante um filtro. Relatório diferenciado é aquele que poucas pessoas sabem fazer, poucos profissionais sabem fazer. Veja uma coisa interessante que acontece nesse relatório, por exemplo. Eu vou clicar aqui nos fornecedores. Se além do gráfico mudar, eu posso também clicar aqui para ver os dados. Ele automaticamente mostra quais são os dados que são responsáveis por fazer esse gráfico. Se eu mudar aqui, por exemplo, para fornecedor B, eu posso clicar aqui de novo. O Excel mostra quais são os dados responsáveis por apresentar esse dado. Eu clico no fornecedor A e o mesmo acontece. Então, um relatório diferenciado é um relatório que causa esse efeito uau, onde as pessoas conseguem olhar para esse relatório e perceber que existe alguma coisa, existe um trabalho diferenciado ali, um trabalho que poucos profissionais sabem fazer. Então, você deve estar se perguntando, João, por que você quer partilhar tudo isso nessa aula? Por uma razão muito simples. Talvez você conheça a minha história, talvez não, mas eu tive um início de carreira bem difícil. Eu comecei como estagiário, estagiei 2 anos numa empresa de informática, fui demitido, enfim. E no meio disso tudo, quando eu olho para trás, eu me lembro daquele tempo que, assim, uma das coisas que eu mais desejava naquela altura era saber fazer o básico, conseguir fazer algumas formas básicas ali. Quando eu olhava para relatórios que tinham esse tipo de comportamento, eu não me achava capaz, eu não acreditava que eu também tinha capacidade de saber fazer esse tipo de trabalho. Até que, depois de muito tempo, eu tive a oportunidade de ter alguns mentores que pegaram o Excel e começaram a trazer esse conhecimento de forma simplificada para mim. Eu comecei a perceber que esse tipo de gráfico, que causa esse tipo de efeito, que na minha opinião era um trabalho destinado para pouco tipo de pessoas, essa coisa de fazer relatórios diferenciados, chegar numa reunião, apresentar um relatório, todo mundo ficar admirado, receber elogios. Eu achava que aquilo não fosse para mim. Até que eu cruzei com esses mentores, eles já apresentaram esse conhecimento e olhando para trás eu percebo que a única coisa que me faltava era conhecimento. E se eu soubesse disso naquela altura, eu teria buscado conhecimento mais rápido e eu não precisaria ter perdido tanto tempo no mercado de trabalho a ter uma carreira medíocre, entre aspas. Então, por que eu estou a fazer essa aula? Porque eu quero compartilhar esses conhecimentos consigo. Eu quero compartilhar essa metodologia, parte dessa metodologia consigo. E não através dessas 4 fórmulas, somente com essas 4 fórmulas, você vai entender o panorama geral que vai te permitir fazer relatórios dessa natureza. E não só, se você está atento, se você prestou bem atenção, você já sabe que além de falar de fórmulas aqui, eu vou te apresentar comandos diferenciados, por exemplo, esse tipo de comandos. Nós vamos falar de gráficos nessa aula. Então, nessa aula eu vou te apresentar parte da minha metodologia, que faz parte do meu curso completo, inclusive, para te ajudar a ter resultados mais rápidos, para te ajudar a fazer relatórios diferenciados e ganhar destaque no mercado de trabalho, ok? Então, o que eu vou fazer? Como eu quero te mostrar absolutamente tudo, sem esconder nada, eu vou apagar essa aba aqui. Vou fazer assim, mouse direito, delete, apagar. Por quê? Porque eu quero te mostrar na prática como gerar esse tipo de resultado. Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui são os dados. Estão aqui os dados. Você tem que entender o contexto do exercício. É por isso que eu preciso te explicar o contexto do exercício. Por quê? Porque se você não entender o contexto do exercício, você vai entender as formas, mas não vai conseguir adaptar esse conhecimento à sua realidade. Então, para você ter a capacidade de adaptar isso aqui que eu vou te passar nessa aula, os segredos que eu vou te passar nessa aula, à sua realidade, você tem que entender o contexto. Então, deixa eu te explicar o contexto, ok? Nós temos aqui 4 colunas. É uma base simples, onde temos 4 colunas. Materiais, é como se fosse uma empresa que vende vários materiais. Depois temos aqui o resultado de vendas, por exemplo, esse papel tipográfico, 60 gramas, não sei, enfim, foram vendidos aí 5,64, ok? Esse produto é da categoria A e esse produto ele foi vendido na localidade de Matola. Ok? Então, cada linha aqui representa uma venda. Então, nós queremos fazer alguns relatórios simples, por exemplo, queremos ver o total de vendas por localidade, queremos fazer filtros por categoria.
Então nós queremos entregar esse relatório para a estrutura decisória na empresa onde a gente trabalha, para o nosso chefe, para o nosso gerente, só que nós queremos entregar esse relatório mastigado. Se você quer ser notado no lugar de trabalho, se você quer ser diferenciado, você precisa desenvolver essa capacidade de pegar dados brutos e transformar esses dados, fazer com que esses dados fiquem num formato visual e de fácil consumo. Por quê? Porque o seu chefe, no final do dia, para ele conseguir chegar numa reunião e ele conseguir ter informação, ele precisa de informação pronta. Essa informação não está pronta. Então é exatamente isso que eu quero te mostrar através dessas 4 formas e através de alguns segredinhos relacionados à construção de gráficos, ok? Então qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em mais para abrir uma nova sheet, vou passar essa sheet para o lado esquerdo e vou escrever aqui assim, relatório. E eu vou te mostrar de forma simplificada como gerar exatamente aquele resultado que eu mostrei no início, ok? Eu só vou clicar aqui em Grid Lines, que é para poder tirar essas linhas, porque é uma preferência minha. João, isso aqui tem alguma coisa a ver com a aula? Absolutamente não. Você pode trabalhar com as Grid Lines aqui. Eu somente prefiro retirar porque é uma escolha pessoal, simples assim. Só que por que eu estou a falar disso? Porque tem muita gente, por exemplo, quando quer tirar essas linhas, sabe faz o quê? Seleciona isso aqui, vem aqui e pinta de branco, por exemplo. Não precisa fazer isso, definitivamente. Você só precisa vir aqui para... Na verdade, isso fica aqui em View, está aqui Grid Line. Só que eu adicionei simplesmente esse comando, essa barra de acesso rápido. Simples assim. Então vamos lá começar aqui a nossa aula. A primeira coisa, anota isso, sempre que você vai fazer um relatório dinâmico, de novo, o relatório dinâmico é aquele que se adapta mediante um filtro, mediante alguma condição em que o usuário vai poder clicar e mudar o gráfico. Sempre que você for fazer um relatório diferenciado, um relatório dinâmico, a primeira coisa que você vai precisar fazer é colocar o filtro. Ju, por que colocar o filtro tem que ser a primeira coisa que eu vou fazer? Simples. Porque se você não colocar o filtro no início, e depois as tuas formas não vão se adaptar mediante aquele filtro. Então você precisa primeiro colocar os filtros. Para depois adaptar todas as formas que vão estar a ser construídas dependendo do filtro que for selecionado. Simples assim. Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer aqui? É ter a aba Developer habilitada. Eu te falei que nessa aula, além dessas 4 formas, eu vou te entregar coisas a mais. Então, está aqui uma das coisas a mais que eu quero te entregar. É essa aba Developer. Provavelmente, ela não está habilitada no seu computador. O que você precisa fazer para habilitar isso aqui? Por que eu estou a trazer esse conceito aqui nessa aula? Simples, porque dentro dessa aba Developer nós temos alguns comandos diferenciados. Nós temos aquele comando, por exemplo, que eu te mostrei, que vai nos possibilitar, que vai nos permitir colocar aquelas caixinhas para poder escolher, por exemplo, o usuário estar ali, ter mais liberdade para ele poder fazer um filtro, por exemplo. Então, o que você precisa fazer para habilitar essa aba Developer? Está no Home, insert, em qualquer lugar. Você só precisa clicar com o mouse direito aqui em algum lugar, clicar nessa opção Customize the Ribbon. Quando você clica em Customize the Ribbon, o próprio Excel ele vai abrir essa opção de Excel Options e aqui dentro você vai ver várias coisas. A única coisa que você vai precisar fazer é chegar aqui, provavelmente no seu computador, o Developer, ele aqui está desabilitado. Então o que você vai precisar fazer? Você vai precisar dar um check aqui para poder habilitar essa aba Developer e clicar aqui em OK. Neste exato momento o Excel vai trazer essa aba Developer no seu computador e a partir deste momento você está apto ou apta para poder usar esses comandos diferenciados. E a pergunta que você deve estar se fazendo é por que raios ou por que motivo a própria Microsoft não deixou essa aba Developer habilitada? Porque aqui dentro da aba Developer existem várias coisas para usuários avançados, não é? Para os experts, assim como eu chamo os meus alunos, eu chamo eles de experts porque eles conhecem coisas avançadas, coisas diferenciadas. Uma das coisas que eu não vou falar nessa aula, mas que eu quero que você já saiba na sua cabeça, é isso aqui, macros. Aqui dentro do Developer é onde você consegue, por exemplo, abrir esta janela aqui, que é a janela do VBA, que é aqui onde você escreve macros, que são códigos dentro do Excel que te permitem fazer automação, por exemplo. Ok, nesta aula, apesar de não explorar isso, eu quero explorar aquilo que são os comandos diferenciados que vão te ajudar, que vão te possibilitar fazer relatórios com um poder visual também diferenciado. Então, clicando aqui em Insert, você tem vários
comandos. Infelizmente não vou poder explorar todos eles, mas se você entender a filosofia por trás disso que eu vou te explicar agora, você talvez vai ter a capacidade de conseguir usar os outros comandos. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é este group box. O que é este group box? É como se fosse uma caixa para agrupar comandos, que é para não deixar as coisas de qualquer maneira. Então eu vou clicar no group box e vou simplesmente selecionar aqui a área. E você pode selecionar o tamanho que você quiser, porque depois você tem a prerrogativa de poder ajustar isso aqui, ok? Não vou deixar, por exemplo, assim. Então tá aqui, Group Box 1. Aqui em Group Box eu vou colocar no mouse aqui, vou apagar essa... Opa, apaguei o Group Box sem querer. Vou clicar aqui, vou apagar esse texto e posso escrever aqui, por exemplo, filtros, vamos lá, filtros do relatório. Filtros do relatório. Pronto, tá aqui. Filtros do relatório, por exemplo. É uma das formas de usar o Group Box. Então, aqui dentro do Group Box, eu vou agrupar os comandos de filtro que eu tenho a intenção de usar durante esta aula. Jô, quais são os filtros? Primeira coisa que você precisa entender, nós queremos fazer um relatório de vendas por localidade e queremos ter um filtro de categoria. Então, quais são as categorias que eu tenho aqui? Eu tenho aqui categorias A, B e C. Sendo assim, eu posso vir aqui, por exemplo, fazer insert e escolher um comando adequado para poder inserir esses filtros. Um deles, por exemplo, é este aqui, que é o Option Button. Eu vou clicar nele e eu vou fazer assim. Vou clicar aqui, pronto. Está aqui, opção, Option Button. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, categoria A, por exemplo. São categorias, exatamente. Categoria A. Tá aqui, categoria A. Vou diminuir um pouco o tamanho. Vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Vou deixar aqui do lado e vou chamar este aqui, por exemplo, de categoria B. Categoria B. Categoria B. E vou copiar de novo, fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Vou chamar este outro de categoria. Vou chamar este de categoria C. Pronto. Então tenho aqui 3 comandos que vão me permitir fazer o filtro de categoria. Categoria A, categoria B ou categoria C. A próxima coisa que você precisa fazer depois de inserir esses comandos diferenciados para fazer filtros de novo, este aqui não é um comando, existem outros comandos totalmente diferenciados. Que eu aprofundo em outras aulas, ok? Então, se você for a ver aqui, nós podemos já configurar esses comandos. Como é que eu faço, então, para poder, por exemplo, agora configurar esse comando? Simples. Por cima de qualquer um deles, eu vou usar o primeiro, já que eu inseri primeiro categoria A. Então, eu vou clicar com o mouse direito por cima deste comando. Vou clicar aqui em formatar controle, formato control. E aqui tem este botão aqui, Cell Link. O que significa esse Cell Link? Cell Link é qual é a célula onde você quer vincular esta informação. Simples assim. Então, eu vou vincular esta informação onde? Aleatoriamente, eu vou selecionar qualquer célula que me vier na cabeça. Por exemplo, neste exato momento, eu vou selecionar esta aqui. Eu vou clicar OK. Então, veja só, ele colocou o número 1 aqui. Se eu mudar para aqui, ele vai trazer 2. Se eu mudar para aqui, ele vai trazer 3. Então, aqui está o segredo para fazer coisas. Veja só que interessante. Ainda não te entreguei as 4 formas, mas já estou te entregar outras coisas, outros comandos diferenciados. Então nessa aula se prepara, vou te entregar muito conteúdo que vai te ajudar a começar a fazer coisas diferenciadas no lugar de trabalho. E é graças a isso que você vai começar a ser notável no lugar de trabalho, vai começar a ganhar exposição. Foi assim que aconteceu comigo, foi assim que acontece com vários dos meus alunos, com os experts, ok? Então veja só que interessante. Cada vez que eu mudo por aqui, ele também muda a informação dessa célula. Aqui é que está o segredo para fazer coisas dinâmicas no Excel. Como assim aqui que está o segredo para fazer coisas dinâmicas? Aqui está o segredo por quê? Porque é através deste comando que eu vou conseguir fazer fórmulas que vão me permitir, por exemplo, descobrir qual é a categoria selecionada. Então, eu já sei quais são as categorias que eu tenho. Tenho categoria A, tem categoria B, tem categoria C. Eu tenho essas 3 categorias, A, B e C. Qual é a categoria selecionada? Aqui que está o segredo. 1 significa A, não é isto? A é 1, B é 2, C é 3. Então, qual é a fórmula? Aqui vai a primeira fórmula, senhores. Presta atenção.
Qual é a fórmula que vai me permitir? E por que eu estou a dizer que essas 4 formas vão mudar o seu jogo, vão te ajudar a fazer trabalho diferenciado, te colocar numa posição diferenciada? Por quê? Porque na maioria das vezes, pela minha experiência, assim, pela quantidade de trabalhos que eu já resolvi no mercado de trabalho, pela quantidade de alunos que eu já treinei, centenas de alunos do Rovuma a Maputo, eu posso afirmar hoje que, na maioria das vezes, quando você vai fazer um dashboard, um relatório, na maioria das vezes, para fazer as coisas ficarem dinâmicas, são poucas fórmulas que são usadas, são as mesmas técnicas, são as mesmas fórmulas. Então, esta fórmula que eu vou te apresentar agora é uma das fórmulas que te permite, por exemplo, aqui através desse número trazer a informação selecionada, que é a fórmula index. Como é que funciona a fórmula index? Eu vou fazer assim, index. Como é que funciona a fórmula index? Ela pede assim, primeiro segredo de fórmulas, você que não entende nada de fórmula ou que se baralha com fórmula, você tem que entender o segredo por trás das fórmulas, que eu chamo de nomenclatura. Nomenclatura ou gramática das fórmulas. O que é essa nomenclatura ou gramática? Toda fórmula, quando você abre parênteses, existem algumas coisas que ele te pede. Tá aqui, por exemplo, está escrito assim, array, row number, column number. Essas variáveis você não precisa memorizar, você tem que ter a capacidade de interpretar. Então, como é que eu vou te ensinar isso? Eu vou te ensinar isso fazendo nessa aula. Eu vou começar a interpretar não só esta fórmula, mas as outras que eu vou trazer durante esta aula, ok? Então, qual é a primeira coisa que você tem que entender? Ele diz assim, array. O que é array? Array é um conjunto de células. Então, o que eu quero fazer com essa fórmula índice? Eu quero trazer neste conjunto de células qual é a célula que foi selecionada mediante um número. Ou seja, se for 1 eu quero A, se for 2 eu quero B, se for 3 eu quero C, que está exatamente linkado com isto aqui. Então, qual é o conjunto de células? Quando ele diz assim, array significa conjunto de células. Eu não vou selecionar aqui. Array significa conjunto de células. Vou fazer vírgula. O que ele vai me pedir? Ele vai me pedir row number. Ou seja, qual é o número correspondente. Eu vou clicar aqui, vou fechar. Vou clicar Enter, por exemplo. Nesse momento ele trouxe A. E não veja só que loucura vai acontecer aqui. Quando você clica aqui, ele muda aqui. E com base no que ele mudou aqui, essa fórmula, ele vai determinar qual é a letra selecionada. Então está aqui C, B, A. Então o princípio, para nós começarmos a construir um relatório dinâmico, nós estamos a preparar a base. É que nem no processo de construção de uma casa, por exemplo. Você primeiro tem ali a sapata. Depois você começa a levantar os pilares, depois você vai fazer, enfim, você tem os processos. Então, a base, o alicerce de todos os relatórios dinâmicos dentro do Excel é esta aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar os filtros. Você está a começar a preparar teus alicerces. Depois de colocar teus alicerces, você sabe que o filtro, por exemplo, ele está linkado com esta célula. Ok, está linkado com essa célula, eu preciso ter informações aqui adicionais, que é para eu conseguir, por exemplo, através dessa célula, descobrir qual é a informação selecionada. Ok, já tenho isso. Agora você precisa começar a fazer fórmulas, onde todas as fórmulas, elas dependem deste número. Então, se você for ver, quando eu clico aqui, aqui também mudou. Ei, amigo, tudo que nós vamos fazer daqui para frente tem que se adaptar sempre que esse filtro for feito. Isso é que é um gráfico que causa um efeito uau. Isso aqui é um tipo de gráfico que você vai levar para uma reunião, as pessoas vão admirar, o teu chefe vai admirar. Esse tipo de gráfico é que vai te permitir fazer isso. Só que para isso você primeiro precisa construir os alicerces. É exatamente isso que eu estou tentando te ensinar a fazer aqui na prática, devagarzinho, sem pressa. Devagarzinho, sem pressa. Então vamos lá. Qual é o gráfico? Vamos lá recapitular primeiro. Antes de fazer um gráfico ou qualquer coisa, você tem que ter clareza absoluta do que tem que ser feito. Então vamos lá. Qual é o gráfico que nós queremos fazer? Nós queremos fazer um gráfico de localidade. Queremos fazer um gráfico de localidade por categoria. Ou seja, se a categoria está aqui, então o que nós precisamos aqui é a localidade. Nesse caso, Maputo. Quais são as localidades que nós temos lá na base? Maputo e Matola. Simples assim. Nós temos essas duas localidades. E temos a categoria. Por que isso aqui vai ficar dinâmico? Isso aqui vai ficar dinâmico por uma razão muito simples. Porque a fórmula que eu vou fazer aqui, ela precisa fazer o total dependendo desta categoria. Então, quando esta categoria mudar, automaticamente o meu resultado dele também precisa mudar. Então, o que acontece? Nós queremos fazer o quê? Vamos lá. Eu vou escrever aqui de forma didática, porque essa também é uma das formas mais importantes que você precisa dominar.
Primeira coisa, o que nós queremos fazer? Queremos somar. Queremos o total de vendas. Basicamente tem que fazer um somatório dos números. Só que nós queremos somar se a categoria, neste exemplo específico, for B e se a venda for de Maputo. Ok? É essa a informação que eu quero nesta célula aqui. Nesta célula eu quero exatamente isso. Eu quero somar se a categoria for B e se for Maputo. E aqui embaixo eu quero somar se a categoria for B e se a venda for de Matola. For de Matola ou da Matola. Então, se você for a ver, eu quero somar se e se. Eu tenho somar com dois Cs. Sempre que você tem somar com dois Cs, você precisa usar uma fórmula chamada sum ifs. E você vai se perguntar assim, mas como é que você tem a certeza que essa é uma das formas mais importantes que eu vou precisar usar? Simples, porque se você trabalha em alguma empresa, num contexto corporativo, dificilmente você não vai ter a necessidade de usar essa forma. Por quê? Porque você sempre vai precisar somar mediante alguma condição, independentemente de onde você trabalha. Você pode trabalhar na área de RH, você pode trabalhar na área de suprimentos, você pode trabalhar na área financeira, não interessa. Você pode trabalhar na área de manutenção, não interessa onde você trabalha. Eu tenho a certeza absoluta, se você trabalha em alguma empresa, num contexto corporativo, essa fórmula aqui vai te ajudar. Talvez você faça isso aqui de forma manual. Talvez você perde tempo a fazer isso aqui de forma manual. Qual é a pior coisa que eu posso fazer na minha carreira? É perder tempo dentro do Excel, é gastar muito tempo a fazer um trabalho de forma manual. Então você precisa entender quais são as formas que vão te ajudar, quais são os conceitos certos para você fazer automação. Nem que seja um trabalho em que você perde muito tempo, por exemplo, a copiar dados de vários lugares, não interessa. Todo trabalho que tem padrão, que você repete várias vezes no Excel, na maioria das vezes tem como deixar no automático. São exatamente essas coisas que eu estou a tentar passar para si, que é para você começar a diminuir a carga de trabalho manual, parar de fazer esse trabalho chato de forma manual e começar a ganhar tempo, começar a ganhar produtividade. Você fazer um trabalho e estar mais tranquilo, fazer um trabalho com mais eficiência. Basicamente, esse é o nosso assunto aqui, ok? Então, veja só, SumIfs, por exemplo, ele vai te permitir você somar mediante esses dois filtros. É por isso que é SumIfs com S aqui no fim, não é SumIf, é SumIfs. É SumIfs, existe SumIf também, ok? Aí dá uma data de SumIfs. Então, de novo, lembra da interpretação de variáveis dentro das fórmulas? Lembra disso? Então, é exatamente isso que eu vou voltar a fazer contigo aqui. Veja só, ele diz assim, sum range. Aquela hora estava escrito array, né? Eu disse, array é um conjunto de células. Então, range também é um conjunto de células. Ei, amigo, o que eu estou a fazer aqui? Simples. Eu estou a mastigar, eu estou a pegar aquela informação complexa e eu estou a simplificar para si. Eu quero te provar que você tem capacidade de se tornar um verdadeiro expert em Excel, assim como incontáveis dos meus alunos, assim como centenas dos meus alunos, ok? Então, veja só, sum range. Qual é o conjunto de células que você quer somar? A única coisa que eu preciso fazer é clicar aqui em dados, selecionar aqui essa coluna de vendas. É isso que eu quero somar, acabou. Agora eu vou colocar vírgula. Depois ele vai dizer assim, qual é a range, critério range. Qual é a range que tem um critério que você quer filtrar? Vou clicar aqui em categoria, vírgula. Depois ele vai perguntar assim, qual é o critério de filtro? Aqui eu poderia escrever, por exemplo, letra A, ou letra B, ou letra C, que são as categorias. Só que como eu quero, aqui que está o segredo, senhores, para fazer as coisas dinâmicas. Aqui que está o segredo, presta atenção. Aqui que está o segredo. Só que como eu quero filtrar de forma dinâmica, ou seja, quando aqui mudar, tudo também mudar, então a categoria eu vou pegar aqui nessa célula. Por quê? Porque eu sei que quando eu clicar aqui vai passar a ser 3 e depois o index vai buscar a letra C, aqui vai virar a letra C, logo toda a informação vai mudar de forma dinâmica. Eu vou colocar vírgula, ele vai pedir assim, qual é a segunda range que tem um critério de filtro? Eu vou clicar aqui na localidade. Por quê? Porque eu também quero filtrar mediante a localidade. Então ele vai dizer assim, qual é o critério? É Maputo, filtro onde for Maputo. Vou fechar a página, vou fazer enter. Pronto, ali está. Agora eu vou fazer de novo a mesma fórmula agora para Matola. Veja só, de novo, vamos lá. Sum ifs, vamos somar mediante mais de um if, mais de uma condição. Qual é a range que queremos somar? Esta, vírgula. Qual é agora a range que tem um primeiro critério de filtro? Esta aqui com categoria, vírgula.
Qual é o filtro? Esta categoria selecionada, vírgula. Qual é a segunda range que tem que estar aqui? Critério range 2. Qual é a segunda range que tem o critério de filtro? Localidade, vírgula. Qual é o filtro agora? É este aqui. Jô, se tivesse mais critérios de filtro e não somente 2, era possível fazer, era possível resolver esse exercício usando essa forma. Amigo, a resposta é sim. Jô, como é que você sabe? Memorizou? Não, tá aqui. Tá aqui, ele até coloca reticência, quer dizer assim, aceito mais critérios de filtro. Então vou fechar para ele, vou clicar Enter. Pronto. Onde é que está o segredo? Aqui a treta está aqui, veja só. Quando eu clico aqui, ele muda o número aqui, automaticamente a função index me busca os números e automaticamente a função SUMIFS, mediante esta informação aqui, ele filtra. Aqui é que está o segredo. Para fazer um gráfico dinâmico, se você não tiver uma caneta e um papel, vai pegar uma caneta e um papel agora, anota isso. Para fazer um gráfico dinâmico, eu preciso ter um conjunto de células dinâmicas. Para eu fazer um gráfico diferenciado, aquele gráfico que vai me fazer assim, que vai ter impacto visual, para eu fazer aquele gráfico em que meu chefe vai olhar e vai perceber que realmente eu sou um profissional diferenciado, um profissional de destaque, eu preciso primeiro ter uma tabela dinâmica, depois é que eu vou fazer esse gráfico dinâmico, depois eu vou compilar o meu relatório dinâmico, o meu relatório diferenciado. Então, qual é o próximo passo aqui depois de ter isso? É só vir aqui para Home, aliás, para Insert, selecionar esta área que tem a informação que eu preciso apresentar de forma gráfica, escolher o gráfico que você quer. Eu posso, por exemplo, selecionar aqui um gráfico de Pisa. Está aqui um gráfico de Pisa. Pronto. Aqui está ele. Aqui está ele, o gráfico de Pisa. Prontinho. Posso inclusive apagar isto aqui. Vou clicar Delete, vou apagar. Posso mudar as cores. Jogo, como é que eu mudo as cores? Você vai selecionar, por exemplo, aqui onde vem, por exemplo, onde vem aqui Matola, por exemplo. Vou selecionar Matola. Depois venho aqui para formatar. Aqui onde vem Shape Fill. O que é o Shape Fill? Shape Fill é o preenchimento. É essa cor de fundo aqui. Eu vou mudar, por exemplo, para verde. Shape Outline é a cor de fora. Eu, se quiser, por exemplo, posso mudar aqui para preto. Está aqui. Agora o Maputo, por exemplo, posso selecionar nele. Posso mudar o Shape Fill, por exemplo, para laranja. E o Shape Outline, posso fazer, por exemplo, no outline, por exemplo, pode ficar sem linha. Ou posso, por exemplo, fazer o outline aqui de branco, por exemplo, alguma coisa assim. E aqui está meu gráfico, por exemplo. Outra coisa importante, assim, nessa aula eu também não vou explorar muito sobre gráfico, mas tem uma coisa importante que você tem que entender sobre gráfico. É quando você clica aqui em... Veja só uma coisa interessante. As abas sumiram, quando eu clico aqui as abas já apareceram. E o formato, chart design, por exemplo, essas opções, elas vão surgir quando você selecionar o gráfico. Essa é a primeira coisa que você tem que entender sobre gráfico. Então, veja só que louco. Além das fórmulas, já te entreguei 3 fórmulas, das 4 que eu prometi, que ainda estou a dever uma fórmula, que é uma forma que vai causar um efeito algo, uma forma pouco conhecida também, ok? Mas veja só que louco. Além das fórmulas, estou a te entregar um pouco mais, além daquilo que eu te prometi. Estamos a falar sobre gráficos, estamos a falar sobre relatórios, estamos a falar sobre crescimento profissional, estamos a falar sobre exposição no mercado de trabalho aqui, ok? É por isso que eu faço questão de te entregar um pouco mais. Então presta atenção. Além de selecionar o gráfico, você entender que aparecem as opções, você também tem que saber adicionar os rótulos, as informações. Então quando você clica no gráfico aqui com o mouse direito, você pode clicar aqui, por exemplo, adicionar label. Labels são esses textos. E você consegue também configurar, por exemplo, o posicionamento desses textos. Eu vou clicar, por exemplo, em cima deste texto, vou clicar aqui em Format Data Label e você consegue formatar várias coisas aqui. Como é que esse número tem que estar, várias coisas. Uma das coisas que eu vou fazer, por exemplo, é aqui, Label Position. Qual é a posição, onde é que eu vou deixar essa label? Eu posso colocar, por exemplo, Outside In, para ele ficar do lado de fora. Por exemplo, posso fechar aqui. Posso simplesmente clicar aqui, por exemplo, aumentar tamanho. Enfim, existem várias coisas que podem ser feitas para manipular, para configurar o seu gráfico. Por exemplo, mesmo essa área do gráfico aqui, eu posso colocar uma linha mais preta para combinar com esta. Quando eu clico aqui, acontece a mesma coisa. Está aqui Format, está aqui Outline, que é linha de fora, posso colocar preto, por exemplo. Então, assim, formatação de gráfico também talvez daria uma aula. Do mesmo jeito que eu disse que aqui em Developer você tem macros, que são aqueles códigos que permitem fazer automação. Isso também, por exemplo, daria uma aula. São vários assuntos e empacotando cada um desses assuntos, você começa a subir de nível, você começa a passar para um patamar diferenciado.
Então, no dia, finalmente, essa ficha caiu para mim. Essa ficha caiu para mim depois de muito tempo perdido no mercado de trabalho. Mais de 2 anos a estagiar numa empresa, saí, depois fui para uma outra empresa. Enfim, essa ficha só caiu depois de muito tempo. Que a única coisa que eu precisava para encurtar o meu caminho era conhecimento, era metodologia. Quando eu entendi isso aí é que eu comecei a colar nos meus mentores, comecei a pedir ajuda, comecei a ter acesso a essa metodologia, eu comecei a perceber que aquilo que eu achava, saber fazer isto aqui, nós acabamos de fazer isso aqui nas brincadeiras, acabamos de fazer isso aqui nas brincadeiras, em menos de 30 minutos. Saber fazer uma coisa dessas é algo que está à disposição de qualquer profissional que realmente quiser ganhar destaque, que realmente quiser crescer profissionalmente, ok? Então vamos lá entrar para a última fórmula, para aquilo que eu te prometi entregar nessa aula, que era ter aqui uma opção, por exemplo, onde me escrito assim, ver área selecionada. Para você conseguir descobrir qual é a área selecionada aqui, nesse caso, por exemplo, categoria B, você pode clicar aqui e ele automaticamente te levar para a informação da categoria B, por exemplo. Nós precisamos fazer um link. Que fórmula é essa que vai me permitir fazer esse link? É a fórmula Hyper. Anote essa fórmula porque ela é muito poderosa. É uma das formas mais poderosas que existe aqui dentro do Excel. Porque, por exemplo, através dessa fórmula você consegue abrir um site na internet. Está aqui escrito. Está aqui escrito nessa descrição, está aqui, ou on the internet. Você consegue abrir um site na internet, por exemplo, fazer um link, vincular, abrir um site na internet, graças a essa fórmula Hyperlink. Então ela facilita a tua vida. Eu quero te mostrar como usar essa fórmula pouco conhecida, essa fórmula diferenciada. Quando você abrir aqui em Hyperlink, você tem aqui o Link Location. Link Location o que é? É algum lugar onde você quer linkar. Por exemplo, aqui está selecionado categoria B. Eu gostaria que ele me trouxesse, ele linkasse com essas células. Porque isso aqui é para facilitar o usuário. Imagina alguém, por exemplo, selecionou B, ele, quero copiar os dados para algum outro lugar, ele só clicou ali ver dados, o Excel automaticamente selecionou os dados para ele, ele só clica quando você leva a informação. Apesar também tem como automatizar isso aí, mas é assunto para outro dia, ok? E depois de colocar o link location, quando você coloca a vírgula, ele diz assim, friendly name, ou seja, qual é o nome que tem que ser apresentado. Um link, normalmente, como é que os links funcionam? Normalmente você tem um texto ali escrito, por exemplo, eu vou escrever aqui assim, ver dados, esse é o texto. Por trás desse texto tem um link. Então, o friendly name é esse texto que tem que ser apresentado na frente. Porque se você deixar o link só, pode ficar uma coisa esquisita. As pessoas não vão entender que tem que clicar ali para poder ver os dados. Eu não posso clicar aqui, posso até escrever aqui. Clique aqui para ver os dados, por exemplo. Okay? Alguma coisa dessa natureza. Okay? Parece que o link ficou errado aqui. Então, vamos lá ver. Link location. Aqui em Link Location eu vou trabalhar esse link. Se eu fizesse assim, por exemplo, dados, talvez ele ia aceitar. Se eu fizesse assim, dados, por exemplo, aqui assim, talvez ele até iria aceitar. Tá aqui, clique aqui para ver os dados. Só que eu quero te ensinar a trabalhar esse link. Se eu clicar aqui, por exemplo, veja só, não está a abrir, etc. Então eu quero te ensinar a trabalhar esse link. A primeira coisa que você tem que fazer é, coloca isso aqui dentro de aspas. Escreva aqui no início o nome do livro, o nome do Excel, ok? Como assim nome do livro, Excel? O Excel é um livro, é um workbook, mas isso também é matéria para outro dia, senhores. É muita coisa que eu tenho para passar para vocês, só que eu também não conseguiria passar numa única aula, ok? A única coisa que você tem que fazer é me seguir aqui de alguma forma, que é para conseguir acompanhar tudo isso aqui e em algum dia talvez ter a oportunidade de também fazer parte da comunidade de expert lá no meu curso completo, mas esse é assunto para outro dia também. Então aqui eu vou fazer assim, vou escrever aqui book 1. O que é esse book 1? É o nome deste livro aqui, book 1.xlsx. Esse nome que está escrito aqui, eu só estou a escrever aqui, vou fechar. Por que tem que estar dentro disto aqui? Porque é assim que o Excel entende que isto aqui é nome do livro e depois dados é nome desta aba. Isso aqui é o beabá do Excel. É o módulo básico dentro do meu curso, em outras palavras. Isso é o beabá do Excel que você tem que entender, ok? Então quando você escreve assim, já entende o link. Vou clicar Enter. Quando eu clico aqui, agora veja só, ele me levou exatamente para ali. Então qual é o segredo aqui, por exemplo? A categoria B, ele tinha que me levar para onde? Tinha que me levar da A13 até D13, não é isso? Então só escrever aqui, por exemplo, posso escrever aqui assim, A13, B13. Se eu clicar aqui agora, está aqui. Ele me levou de A13 até B13. Na verdade tinha que ser A13 até D13.
até D20, né? Tinha que ser até D20. Pronto, agora se eu clico aqui, jogo, qual é o problema disso? O problema é que isso não está dinâmico. Se eu clicar aqui em C, eu já não quero que ele me leve para aqui. Eu quero que ele me leve para aqui agora. Como é que eu gero esse tipo de resultado? De novo, usando algumas fórmulas. Eu te entreguei 3 fórmulas, falta a quarta. Usando algumas fórmulas. Ou seja, eu preciso obter esses números de forma dinâmica. Eu preciso de forma dinâmica saber, por exemplo, o B está de 13 a 20. Como é que eu faço isso? Através da fórmula match, porque se eu tenho B aqui, existe uma fórmula match. Eu preciso do início e do fim. Como assim início e fim? Eu preciso da primeira linha onde tem a letra B e a última linha onde tem a letra B. Nesse caso, por exemplo, é 13, linha 13 e linha 20, não é isso? Está aqui. O que nós fizemos aqui, está aqui 13, 13 e 20. Eu preciso desses números. Qual é a fórmula que vai me permitir encontrar esses números? É a fórmula match, porque ela pesquisa a posição de um texto numa lista. Anota isso. A fórmula match, ela pesquisa a posição de um texto numa lista. Você precisa também saber usar essa fórmula. Ela é gêmea da fórmula index. A fórmula index, ela encontra um texto numa lista. A fórmula match encontra o número daquele texto numa lista. Então, vou fazer assim. Vou fazer aqui match. Qual é o valor que eu estou a procurar? Lookup value. Qual é o valor que eu estou a pesquisar? O valor é a letra B. Vírgula. Lookup array. Eu lembro, se você esteve atento, você já sabe o que significa array. Array significa conjunto de células. Então, lookup array, em que conjunto de células eu estou a procurar a letra B? Eu vou clicar aqui, eu vou dizer assim, estou a procurar aqui na coluna das categorias. Vírgula. Depois ele tem uma pesquisa exata ou pesquisa aproximada. Se eu fizer pesquisa exata, ele vai me retornar exatamente a primeira linha. Está aqui 13. Está aqui, não é 13? Eu vou fazer exatamente a mesma forma. Agora vou usar a função match, lookup value. Estou a procurar o B. Onde é que eu estou a procurar? Aqui. Só que agora, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa do valor máximo. Vou colocar o número 1 aqui. Veja só o que vai acontecer. Ele vai me retornar o 20. Está aqui, o 20. Então, através desses números, eu preciso usar esses dois números para eles ficarem de forma dinâmica aqui na minha forma. Por quê? Porque quando eu mudo aqui na minha forma não mudou, mas os números mudaram aqui. Eu preciso com que esses dois números passem para aqui, para aqui, de forma dinâmica, eu também consiga ir fazer a minha pesquisa. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro da forma, eu vou usar um conceito chamado de concatenação. O que é concatenação? Concatenação é juntar texto. Então, aqui no início, eu vou escrever assim. Concatenate. Ele vai pedir vários textos. Qual é o primeiro texto aqui? Este até aqui. Até aqui onde tem a letra A. Ponto. Coloquei concatenate, né? Vírgula. O segundo texto eu vou apagar. Vou selecionar aqui. Esta N2. Daqui vou colocar vírgula. O 2 pontos eu vou colocar como se fosse um texto. Isso tudo aqui é um texto. Vírgula. O segundo número vou apagar esse 20. E vou selecionar aqui onde vem 24. E vou fechar parênteses. Então o que eu fiz aqui com esse concatenate? Basicamente eu juntei esse texto todo. Book 1.xls dados, ponto de exclamação, letra A, depois peguei o 21, em vez de escrever 21, peguei a informação daqui, por quê? Porque quando aqui mudar, ele também vai mudar e automaticamente o link vai mudar. Então 21, 2 pontos D 24, tá aqui, N pegou 24, Enter. Agora se eu clicar aqui, por exemplo, ele selecionou C. Se eu clicar aqui em categoria A, clicar aqui, ele selecionou a informação da A. Então, dessa forma, você consegue entregar um relatório, por exemplo, em que você clica aqui, ele já te mostra exatamente onde está a informação que você precisa. Simples assim. Jogo, qual é o último passo? Quando eu mudo aqui, tudo muda. Então, agora, por exemplo, se você clicar aqui, ele já mostra a informação, a pessoa pode facilmente fazer um Ctrl+C e fazer alguma outra coisa. Então, deixa eu recapitular isso aqui para você que chegou até aqui. Só o fato de você chegar até aqui já mostra que você é
um profissional aí que está em busca de crescimento, que está em busca de buscar posições diferenciadas. Então, para te presentear, eu vou fazer um rescaldo aqui e você também pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários que eu pessoalmente vou te ajudar a responder, ok? Então, qual é a primeira coisa que você tem que entender? O primeiro passo de tudo isso aqui foi fazer o quê? Filtros. E eu te entreguei comandos diferenciais para fazer esse filtro. É por isso que esse filtro, onde é que ele muda a informação? Esse filtro muda a informação aqui, aqui ou aqui, não. Ele muda a informação aqui. Esta informação, por consequência disso, nós começamos a usar algumas fórmulas estratégicas para conseguir linkar tudo. Por exemplo, esse gráfico ele foi feito através disto aqui. Só que esta letra C, ele busca informação através deste selecionado aqui. Depois aqui usamos o SUMIFS, que também depende deste. Aqui fizemos uma forma que também depende deste. Então tudo está dependendo de alguma coisa e por consequência disso o gráfico fica dinâmico. Este botão fica também dinâmico. Inclusive mesmo aqui nós podemos colocar um botão aqui, voltar. Por exemplo, vamos clicar nele aqui para poder voltar alguma coisa assim. Então o último passo agora é selecionar tudo isso aqui, por exemplo, e pintar de alguma outra cor. Você pode, por exemplo, pintar isso aqui de branco para as pessoas não verem. Foi assim inclusive que eu te apresentei no início da aula. Foi exatamente assim que eu te apresentei no início da aula. Um outro truque que você pode fazer também é ocultar isso aqui e levar o teu relatório para a reunião como algo totalmente diferenciado. Em que você chega ali e começa a fazer vídeo, você também pode tirar essas barras, deixa uma coisa assim totalmente diferenciada. Chega ali, parece um aplicativo, mas na verdade é um relatório comum. Apesar de poucas pessoas saberem fazer um relatório que você também tem capacidade de fazer. Você consegue fazer um filtro aqui dinâmico. É uma coisa totalmente contra-intuitiva, totalmente diferenciada. E é através desse tipo de relatório que você começa a ganhar destaque, começa a ganhar visibilidade no mercado de trabalho. É exatamente isso que eu estou a tentar passar para si. Essa mentalidade que eu quero que você comece a ter, que você comece a aceitar, que você pode se tornar expert em Excel. Você pode se tornar um profissional diferenciado, você pode crescer, pode brilhar no mercado de trabalho. Só que para isso você precisa de uma coisa chamada instrução. Você precisa de uma coisa chamada instrução. Então você que é diferenciado, que ficou até aqui, coloca nos comentários que é para eu saber, que é para eu te conhecer, que é para eu entender que existem profissionais que querem realmente se tornar experts em Excel. Um abraço e te vejo na próxima aula.